Na região do Pampa Gaúcho, encontramos Caçapava do Sul, um geoparque reconhecido pela Unesco que guarda segredos e esconde belezas naturais, desconhecidas até mesmo pelos gaúchos. À primeira vista, muitos podem pensar ser só mais uma cidade como qualquer outra, mas se olharmos mais atentamente, vamos descobrir que nada deste lugar pode ser considerado comum. Hoje, você vai conhecer a cidade que já foi a segunda capital farroupilha e entender a história de um forte que nunca foi acabado. Vai descobrir a importância deste lugar para a história do nosso planeta e se surpreender com algumas das vistas e lugares mais inusitados. Vai visitar uma pequena vila que já foi um dos lugares mais prósperos do Brasil e que hoje é dona do céu mais escuro do Rio Grande do Sul. Vai ficar intrigado com relatos de outro mundo num lugar que é famoso pelo contato com outros seres e avistamentos ufológicos, e ainda vai reconsiderar tudo o que sabe sobre azeites de oliva, porque é daqui que vêm os mais premiados do Brasil e do mundo. E sim, nós fizemos uma massagem com ele. A história de Caçapava do Sul sempre esteve ligada a disputas territoriais, desde os tempos das batalhas entre os portugueses e espanhóis que buscavam controlar o território da província de São Pedro. Por sua localização estratégica, Caçapava foi escolhida como a segunda capital farroupilha em janeiro de 1839, substituindo o município de Piratini, numa decisão de Bento Gonçalves para trazer a capital a um ponto mais protegido e próximo do centro de operações militares. Durante esse período, a cidade se tornou um importante ponto de articulação dos revolucionários, abrigando encontros decisivos para o futuro da República Rio-Grandense. Cada canto desse lugar guarda uma história marcante, desde batalhas até curiosidades que permanecem vivas na memória local. E Caçapava do Sul, como a segunda capital farroupilha, era óbvio que aqui tinha várias reuniões entre os farroupilhas. E aqui atrás de mim era onde que tinha um desses redutos onde eles se encontravam, que também servia como uma cadeia. E em certa feita eles prenderam um dos oficiais do governo imperial e mais tarde descobriram que esse homem era um compositor. A pena desse rapaz foi colocar uma melodia em cima de uma letra de música que eles já tinham, que mais tarde viria a se tornar no hino rio-grandense. E aqui, pela primeira vez, foi cantado o hino rio-grandense e hasteada a bandeira farroupilha, que é a mesma que a gente tem hoje, só que sem o brasão naquela época. Pelo menos isso é o que se fala na cidade, mas a 160 quilômetros de distância, numa das 4 cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, Rio Pardo, a mesma história é contada, com a diferença de que, segundo eles, isso aconteceu lá e não aqui em Caçapava. Mas então a pergunta que não quer calar, porque no documentário de Rio Pardo a gente falou que lá foi cantado pela primeira vez o hino rio-grandense e aqui vocês dizem que é aqui, afinal onde é que aconteceu isso? Consta que foi, mas os rio-pardenses dizem que não. Mas conta para nossa história que foi aqui, né? Que houve uma comemoração religiosa, né? Um tedeu, né? E depois desse tedeu foi hasteada a bandeira e cantado o hino rio-grandense, ali junto à igreja. E qual que é a verdade? Foi em Rio Pardo ou foi em Caçapava? Olha, não sei, na verdade eu não sei. Mas assim, nós aqui em Caçapava temos isso como verdade. Talvez a verdade nunca seja descoberta. Mas o que pode ser afirmado é que Caçapava, além de guardar na sua memória a história dos farrapos e também de homenageá-los de diversas formas, ainda teve o importante propósito de proteger o território brasileiro de uma possível invasão argentina em meados do século XIX. E numa época que ninguém sabia exatamente onde que ficava a fronteira do Brasil, onde que começava a Argentina, onde terminava os outros países, foi construído um lugar como esse que eu estou agora, que é o Forte Dom Pedro II.
E aí naquela época, 1800 e alguma coisa, começaram a edificar essa magnitude toda, que do lado de fora pode chegar até 10 metros de altura, com 1,5 metro de largura nesses paredões, para que isso aqui em algum momento se transformasse numa grande base para proteger o Brasil. Só que isso nunca foi finalizado, porque a Argentina nunca invadiu o Brasil, toda a guerra que eles estavam esperando, ela simplesmente não aconteceu. E aí sobrou aqui em Caçapava do Sul esse lugar que hoje as pessoas se reúnem aqui nos finais de semana principalmente para celebrar a vida, mas não tem nada aqui dentro não, apenas essa obra de 6 pontas que nunca foi finalizada. Esta é a única fortaleza militar com as muralhas ainda preservadas que encontramos no Rio Grande do Sul. Outras que existiram já ruíram com o tempo, mas essa, apesar de nunca ter tido uma utilidade e de também não ter sido finalizada, é um lembrete dos tempos em que as fronteiras ainda não estavam tão consolidadas quanto hoje. Mas ainda bem que os tempos mudam e que podemos resgatar muitos desses acontecimentos. Caçapava guarda cada vírgula da história do Brasil na sua arquitetura, nas ruas, nos monumentos e em tantos itens e ferramentas que ainda são mantidos nos museus da cidade. E talvez um dos pontos mais importantes, além de curiosos, de toda a parte urbana, seja a Igreja Matriz Nossa Senhora de Assunção, que até hoje levanta vários questionamentos. Agora, se vocês repararem bem, normalmente a igreja é o ponto central das cidades e as cidades elas se desenvolvem à frente da igreja. Só que em Caçapava as coisas são diferentes. E dizem as pessoas daqui que é por causa de uma lenda de um padre que uma vez foi expulso da cidade e ele rogou uma praga no final, que Caçapava nunca se desenvolveria à frente da igreja. E aconteceu de fato. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas toda a cidade de Caçapava do Sul, ela cresceu para trás da igreja. Tanto que na parte central, na parte da frente da igreja, que é onde começou Caçapava do Sul, hoje só existem os prédios históricos da cidade. Realmente, observe bem o que há em frente à igreja, todos esses casarões e obras históricas e o que há atrás dela, a parte nova, digamos, de Caçapava do Sul. Aqui moram hoje pouco mais de 30 mil pessoas nessa cidade que foi fundada no início do século XIX. Caçapava do Sul abriga uma rica cultura, histórias pouco conhecidas e até mesmo lendas urbanas que vamos descobrindo aos poucos. A história é bonita, mas o que vem despertando a curiosidade das pessoas em visitar Caçapava do Sul é um outro motivo. Toda a área desse lugar se tornou um patrimônio geológico internacional da Unesco em 2023. Quer dizer que todo o território de Caçapava faz parte desse geoparque? O espaço do território é um geoparque. Todo o espaço de Caçapava? Todo o espaço de Caçapava. É um geoparque Caçapava Mundial Unesco. O que esse geoparque ele traz de reconhecimento? O reconhecimento mundial, que é uma chancela, e dentro desse reconhecimento mundial, ele traz o pertencimento das pessoas que aqui estão. Da região urbana de Caçapava até os interiores mais remotos, tudo aqui faz parte desse geoparque. Mas talvez o cenário que mais se destaca são as famosas guaritas, um patrimônio natural de relevância científica internacional que impressiona a todos os olhos. Esse lugar é de uma singularidade incomparável com qualquer outro canto do nosso planeta. E isso é basicamente o que caracteriza um geoparque. Então esse é um geoparque da Unesco. Me explica o que ele tem de importante? Por que fica logo aqui em Caçapava do Sul, uma cidade tão longe de tudo que muitos vão pensar? O território de Caçapava, ele tem belezas cênicas únicas. Estamos junto às 7 maravilhas do Rio Grande do Sul. Essa é uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Sul? Essa é uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Sul. Nós somos muito bairristas que moramos aqui porque amamos o nosso espaço. Esse é um espaço belíssimo, natural. Então nós temos junto ao geoparque o patrimônio histórico, o patrimônio cultural e o patrimônio natural. E o principal, ou um dos que nós sempre enfatizamos, a necessidade do patrimônio humano. Né? Porque para te conhecer, para te respeitar e para te preservar, tu tem que conhecer. Tu tem que te identificar com o espaço que tu está inserido. De nada adianta um espaço de relevância mundial
se as pessoas que vivem aqui não se conectam com tudo isso? E em Caçapava há muita vida em meio a esses monumentos. Um exemplo disso é essa família que há gerações cria ovelhas e transforma a lã em novelos e nos mais variados produtos que são vendidos por todos os cantos da cidade. O Rio Grande do Sul é um estado realmente abençoado. Nesse pedaço de chão a gente tem 3 geoparques reconhecidos pela Unesco. E a gente já conheceu Caminhos dos Canyons do Sul, também o da 4ª Colônia. E hoje eu estou no Geoparque Caçapava, que compreende toda a região, melhor, todo o território de Caçapava do Sul. E olha só que beleza natural que a gente encontra aqui. Esse lugar é fantástico e eu fico triste que muita gente nem conhece. E não pense que só as imponentes guaritas compõem o cenário incrível de Caçapava, que já não é pouca coisa também. A cidade ainda guarda belezas de uma cascata próxima à região central, com alguns vestígios de uma barragem e usina construídas em meados do século passado. Esse é um dos pontos favoritos dos moradores durante o verão. Agora, se a ideia for realmente subir uma dessas guaritas, saiba que há diversas trilhas guiadas que nos levam até o topo delas. Mas talvez a mais incrível seja a da Pedra do Segredo, que de longe lembra muito a cabeça de um gorila. Mas calma um pouco. Antes da gente subir, uma coisa precisa ser explicada. Caçapava do Sul é uma cidade que fica aproximadamente 450, um pouco mais de metros acima do nível do mar. E essa região aqui onde que eu tô, não é uma região que foi formada pelo derramamento basáltico dos vulcões, das erupções que aconteceram há milhões e milhões de anos atrás, como é o caso da Serra Gaúcha. Não, essa é uma região onde que existiu muita areia, e essa areia ela foi se sedimentando, foi solidificando, porque aqui também existia mares, existia águas e rios para todos os lados, e eventualmente toda essa areia ela foi comprimindo e se tornou nessa rocha que a gente tem hoje, que é o próprio arenito. Só que o arenito ele também foi soerguendo depois com esse movimento das placas tectônicas que aconteceram no planeta, a água foi embora e sobrou esses colossos que a gente consegue enxergar aqui, que é essa natureza toda. E aquela pedra, que é o grande destaque aqui do lugar onde que a gente está, é onde nós vamos subir exatamente agora. Então vem comigo. É uma trilha curta para chegar até lá em cima. Mais ou menos 700, 900 metros, mas é cheia de obstáculos. Não se preocupe muito com esses obstáculos, eles não vão atrapalhar a sua subida, independente de qual idade ou disposição física você tenha. A trilha não é difícil, já vou avisando. E a primeira parada dela é numa caverna que muitos não terão a coragem de entrar sem uma fonte de luz. Qual que é a história dessa caverna? Alguém morou aqui ou é só uma caverna natural? Os indígenas que viviam aqui na região tinham mais a característica de serem nômades, caçadores e coletores. Então provavelmente passavam temporadas, né, dentro desses lugares. E a Caverna da Escuridão é um dos lugares mais misteriosos da Pedra do Segredo, porque tem muitas lendas, né? E a principal delas, e até por isso o nome Caverna da Escuridão, é atribuído a uma lenda, né, que qualquer pessoa que tentasse atravessar a Caverna da Escuridão utilizando uma tocha, o fogo se apagaria. E apaga mesmo? Vocês já fizeram esse teste? Não apaga. Mas as pessoas mais antigas acreditavam nisso, né? E isso era atribuído à presença de espíritos. Então, ela segue, é tipo um túnel, que tu vai meio a subir, então tu não... É meio que escalando, assim, ela vai subindo, né? E o que tem lá no fundo? Pode ter animais, que tu falou? Normalmente tem colônias de morcego, né? Esses morcegos, eles não são os hematófagos, são... Eles não gostam de sangue? Não gostam de sangue, mas gostam desses lugares escuros. E aí lá no final ela tem uma abertura, tem uma saída
Sai por trás aqui, volta na mesma trilha que ela nós tem vimos. uma saída. Tem. Gente, não venham se enfiar nesses buracos aqui que depois vocês não conseguem sair e ninguém sabe que vocês vieram pra cá. Venham com guia. Até com guia tô com medo de seguir isso aqui. Apesar de escuro e pouco convidativo para os claustrofóbicos, esse é um lugar perfeito para entendermos mais sobre a geologia da região. Cada linha dessas representa um período de sedimentação. Quando tem essa granulação mais grossa, significa que choveu, que o fluxo da água está mais intenso. Quando tem uma granulação mais fina e até aqui mais amarelada ou escura, significa que o fluxo da água está bem calminho. E essa caverna, ela se formou a partir da quebra de blocos que caíram sobrepostos. Então, esses blocos são blocos gigantes, né, que pertenciam ao grande maciço da Pedra do Segredo. E em algum momento, há milhões de anos atrás, eles quebraram e caíram encaixados. Então, a gruta se formou por baixo desses blocos que estão sobrepostos. Essa sedimentação é vista em todas as guaritas ou até mesmo em rochas de arenito menores. Um pouco mais acima, nessa mesma trilha, encontramos uma gruta, um verdadeiro salão que o tempo e a natureza criaram, um lugar repleto de estalactites e diversos outros pequenos monumentos um tanto curiosos. O que é uma estalactite? Como é que ela forma? Bom, uma estalactite são essas estruturas que se formam do teto em direção ao solo. Elas se formam a partir do gotejamento de água depositando carbonatos. Chove lá no teto, na parte superior da Pedra do Segredo. A água da chuva ela vai encontrando tanto fraturas como também a porosidade da rocha. A água da chuva é levemente ácida, ela vai reagir com os carbonatos presentes na rocha, solubilizar esses carbonatos e arrastar para baixo por gravidade. Estima-se que aqui leve 100 anos para aquecer 1 centímetro. 100 anos para fazer 1 centímetro só? Isso. Então, por isso, a gente sempre sugere ao visitante não passar as mãos, né, nessas estruturas, porque ao passar as mãos a gente acaba impedindo esse trabalho da natureza. A gente também chama essas estruturas de espeleotemas, que são formações que só existem em cavernas. E também um exemplo de espeleotema são essas estruturas aqui, também chamadas de favo de mel. Genericamente, a gente pode dizer que são estalactites de areia. Assim como essa umidade penetra na rocha e arrasta as partículas mais finas de carbonatos, essa umidade também vai arrastar as partículas mais finas de areia. E essa formação, ela só acontece onde não incide sol nunca na gruta. O fato dos raios solares não incidirem ajuda para que os minerais vão ficando fragilizados e sendo escavados pelo vento, né? Dessa forma aí, e formando essas estruturas semelhantes a uma colmeia. Este é um ótimo ponto para entendermos um pouco mais sobre o que aconteceu nessa região há milhões de anos. Existiam montanhas maiores no entorno aqui de Caçapava, semelhantes à Cordilheira dos Andes, por exemplo, que recebem esses rios lá nos vales, rios provenientes do degelo, e que traziam uma alta carga de sedimento, pedras roladas para essa parte baixa. E esse sedimento ia sendo empacotado com o passar dos anos, né? Camada por camada. E essas camadas a gente pode ver aqui na rocha. Né? Cada camada dessas representa um período de chuva. É um dedo mais ou menos de espessura? Isso, algumas podem ter um dedo, outras podem ter camadas maiores, dependendo do fluxo da chuva. E esse ambiente também sofreu um soerguimento, um levante. Então essa área aqui provavelmente estaria dentro do fundo do rio mesmo, e em algum momento ela foi levantada, soerguida pelo movimento tectônico. Agora imagine você como esse cenário todo já foi completamente diferente no passado e se pergunte, como é que ele será daqui a um bom tempo? Seguindo adiante, numa trilha já um pouco mais íngreme, chegamos ao final da caminhada. E aqui o destino justifica completamente toda a jornada. Eis o segredo da Pedra do Segredo. Uma gruta a dezenas de metros de altura, com uma vista de onde enxergamos todo o caminho percorrido
E também temos a oportunidade de descansar um pouco. Caçapava, o nome Caçapava do Sul significa clareira na mata. Mas não uma clareira aberta por alguém, significa onde o mato alto acaba. Então, a região de Caçapava do Sul é uma zona de transição Mata Atlântica-Pampa. A partir daqui, a Mata Atlântica começa a se rebaixar e se converter em pampa. Então, para os indígenas, seria mais ou menos isso, onde a floresta alta acaba. Então, onde eu tenho uma área de transição de 2 biomas, a gente chama de ecótono. Então, o parque ele está dentro de um ecótono, essa área de transição da Mata Atlântica em pampa. Onde eu tenho um ecótono, eu tenho uma riqueza biológica, vegetal, animal, genética muito grande. Associada a uma geodiversidade muito grande, isso favorece também o surgimento de endemismos, que são espécies que só existem naquele lugar no mundo. E Caçapava tem muito dessas espécies, principalmente de flora. O Pampa é o menor bioma do Brasil, localizado apenas em uma região do Rio Grande do Sul e em territórios argentinos e uruguaios. O que o caracteriza são paisagens de campos abertos, coxilhas, vegetação de gramíneas e arbustos, além de ser uma região rica em fauna e flora, com várias espécies que só são encontradas aqui. Caçapava do Sul tem uma importância única para o bioma, já que a cidade é considerada o portal do Pampa Gaúcho. Mas o grande diferencial fica na geodiversidade deste lugar, com a presença dos 3 tipos de rochas que existem: as sedimentares, como o arenito que vimos, as metamórficas e as ígneas, formadas a partir de erupções vulcânicas, todas distribuídas em diferentes formações pelo território. Essa riqueza, além de ter criado paisagens como as guaritas e a Pedra do Segredo, também incentivou a exploração mineral no município, como o calcário, que é um dos principais produtos que saem daqui. Mas foi o cobre a grande estrela de Caçapava do Sul por muitas décadas, tornando este lugar e as cidades vizinhas numa das regiões mais prósperas e abastadas do Brasil. Mas para entender melhor isso, precisamos nos deslocar por pouco mais de 1 hora do núcleo urbano para um pequeno e curioso distrito chamado Minas do Camaquã. Agora estamos indo para a região das Minas do Camaquã, que é ao mesmo tempo um dos lugares mais inusitados e curiosos aqui da região de Caçapava e também um dos pontos mais escuros dentro do Rio Grande do Sul. As minas ficam na mesma região que encontramos as guaritas, um pouco mais adiante apenas. A única forma de chegar até lá é por essa estrada de chão. À primeira vista enxergamos uma pequena cidade com ares de abandonada, diversos animais soltos e muitas placas e construções em estado deteriorado. Mas aos poucos vamos percebendo que há vida aqui e que tudo o que vemos tenta nos contar uma história. A história de um dos períodos mais ricos que a mineração brasileira já teve. Afinal, nada disso que vemos hoje retrata como a vida neste lugar era algumas décadas atrás. E como que começou tudo aqui nas minas? Como é que descobriram esse lugar? O cobre, na verdade, foi descoberto na comunidade em 1865, quando o coronel João Dias dos Santos Rosa, ele saiu para camperiar, né, um dia normal na vida de quem mora na campanha, e foi camperiar e achou a amostra da pirita, o ordetolo, né. Então, ele pegou aquela amostra de perita, guardou na casa dele e esperou até a vinda do imperador Dom Pedro II para Caçapava. Então ele foi lá, Dom Pedro II mandou ele ir até Lavras do Sul, que lá onde sim constataram que era uma amostra de pirita. Só que aí com a vinda dos engenheiros de Lavras, eles notaram a malaquita aqui na mina, que é o cobre oxidado. Que aí sim começou esse interesse pelo cobre e foi jogado fora a malaquita, porque como é o ordetolo não tem muito valor. Mas aí foi encontrado a malaquita aqui
E aí sim começou uma pequena ascensão. Então, em 1870, é aberta a primeira galeria dos ingleses, que ali sim começou uma mineração em pequena escala, que durou até 1888, por aí. E depois disso, já em 1890, a gente trabalha com vamos dizer assim, a época que mais foi colocada uma tecnologia aqui na mina e onde teve mais a morada de mineradores, né, que já começavam a se instalar aqui na região, que é a época belga, que aí pendurou por muitos anos e foi até 1900. Nessa época aí a gente já consegue ter, vamos dizer assim, ter uma noção do que seria Minas do Camaquã. Depois tivemos uma parada grande aqui e fomos voltar a ter a mineração concreta só em 1942. Então, em 1942, foi criada a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cobre, que foi instaurada a sede social em Porto Alegre. O Francisco Matarazzo, o Baby Pignatari, começou a investir aqui nas minas do Camaquã. E foi o período mais próspero, assim, dessa mini cidade, porque ele literalmente criou uma mini cidade para os seus funcionários e sua família viverem, assim. Tudo isso para a exploração do cobre. Do cobre, isso, do minério aqui das minas. Ele achou uma coisa horrível, a infraestrutura, era a casa de pau a pique, casa de leiva, onde os funcionários moravam. Era a casa que não tinha banheiro, era patente, tudo muito, muito rústico, muito brabo para um trabalho tão desgastante, né? Aí então o Pignatari, a primeira ordem feita pelo Pignatari aqui foi a construção de uma vila. Aí a gente já começa a caminhar para uma Minas do Camaquã como a gente vê hoje já. A construção de pequenas casas conjugadas, né, uma do lado da outra, que aí começa o padrão de vilas operárias, né? Então a gente já começa a falar no Pignatari, a gente começa a falar toda essa infraestrutura que a mina tem e que a mina tinha, né? Como o cine rodeio, o próprio aeroporto onde ele descia de avião, né? Os bailes que eram dados no dia do trabalho, que era ofertado churrasco, todos os anos era feito. E tudo mais que a gente tem, como tinha os clubes dos engenheiros, o clube campestre, ali na barragem, as famosas piscinas flutuantes. A pessoa vinha com a mala e a sua roupa no corpo, era instalada nas casas. E todo o sistema de energia elétrica, água, casa, a parte de assistência social, até várias coisas sobre refeição eram propiciadas pela empresa. Lógico que para isso tinham regras estabelecidas, porque tinha a empresa, tinha a sua condição de segurança, seja dentro da área de trabalho, como do aspecto social, porque não tinha outro serviço de segurança a não ser a própria mineração, que tinha seu pessoal que fazia isso, né? Então havia regras rígidas que deveriam ser cumpridas, mas dentro de uma legalidade, de uma ordem perfeita. Nada da história desse lugar teria sido igual se não fosse pelo tal Pignatari, vulgo Baby Pignatari, que resolveu apostar suas fichas nesse lugar tão distante no interior do Rio Grande do Sul. Mas o nome Pignatari, ao mesmo tempo que estampa nome de rua na pequena vila, também é lembrado por conta de suas excentricidades. Afinal, por muitos era considerado um playboy. Baby Pignatari é popularmente conhecido, mas na verdade o nome dele era Francisco Matarazzo Pignatari, né? Ele era descendente italiano e era também herdeiro da família Matarazzo, que foi uma das famílias mais ricas do Brasil. Ele era neto do conde Francesco Matarazzo. Ele foi um cara que ele estudou em grandes escolas da Itália, dos Estados Unidos. Ele é uma figura bem emblemática, assim, do século XX para o Brasil e também para os Estados Unidos, porque ele era bem conhecido lá no meio hollywoodiano, né, famoso por ficar com várias mulheres do cinema hollywoodiano. Ah, é? É. Aqui de Minas do Camaquã? É, exatamente. Imagina, ele foi casado com uma princesa que era herdeira da Fiat. Então o cara, assim,
teve uma história assim bem emblemática e é pouco se fala. Fiat? É herdeiro da Fiat. Ele foi casado com a herdeira da Fiat. Ele veio se meter aqui nos interiores de Caçapava. O cara achou coisa que valia Pra aqui. tu ver como valia a pena, assim. Diversas outras histórias circulam por aí devido aos hábitos pouco comuns de Pignatari. Inclusive, muito se fala que a disposição das residências e o local onde os funcionários moravam estava diretamente ligado à hierarquia deles dentro da empresa. Inclusive, a casa onde viveu Pignatari tinha a vista mais privilegiada de toda a pequena comunidade, de frente para o Morro da Cruz. Apesar de todas as histórias, sempre foi um bom lugar para quem aqui vivia. Mas os moradores daqui, eles falam que foi o período mais próspero da Minas do Camaquã. O magnata, como eu chamo o Matarazzo, ele literalmente criou um cinema, ele criou um hospital, ele criou mercado. Então, ele tinha um aeroporto para pousar com o seu belo avião privado. Então, ele criou uma mini cidade para os seus funcionários e as suas famílias viverem e não terem que buscar nada fora daqui. Então, era como, acredito que na época tinham 5.000 habitantes, algo assim. Todos viviam em função das minas. Realmente, apesar do minério ser de cobre, foi uma época de ouro que viveu esse lugar. Só de minas subterrâneas, mais de 54 quilômetros foram escavados. Isso fora a grande quantidade de minas a céu aberto que estão ali, até hoje, acumulando água. Como é o caso dessa que ganhou as redes sociais devido à sua cor azulada. Mas apesar de tudo isso, e também da região ser uma das maiores produtoras de cobre do Brasil, eventualmente as coisas tomaram outro rumo. E essa vila, como é que chegou o momento assim do declínio dela depois de tudo isso? A gente pode falar do declínio de Minas do Camaquã, que ela teve várias quedas e várias vezes que ela conseguiu se levantar. A primeira vez que aconteceu isso foi em 75, com a saída do Pignatari, né? Ali ela fechou, vamos dizer assim, ela fechou as portas, uma nova caminhada para recurso mineral, até a década de 80. Na segunda metade da década de 80, a gente chega já com a mineração a céu aberto, onde é feito o tão famoso Lago Azul. Aí começa a mineração a céu aberto e aí sim, aqui a mina fica é o auge, o ápice dela. É uma cidade modelo para o resto das cidades operárias do Brasil. A gente continuou com esse ápice até 85. 85 teve uma queda também no número do concentrado, mas ainda continua a mineração em andamento, né? Até a gente chegar na década de 90. Na década de 90, como o cobre está numa balança, um pouco baixo, outro pouco sobe, a mineração dá meio que uma paradinha, mas ela volta de novo, volta engatinhando. Aí foi tocando, meio que levando como podia, até 96. E no dia 1º de maio de 1996 foi fechada a mina de mineração ali, a Companhia Brasileira do Cobre, deu um encerramento total das suas atividades. Todo mundo sabia que a era da prosperidade terminaria em algum momento, mas ninguém tinha a ideia de que seria tão cedo. Já vinham com uma incerteza há muitos anos, porque pairava aquela incerteza de não saber o que está acontecendo. O pessoal da administração sabia, mas tinha que manter uma postura de não repassar para as outras pessoas da comunidade, né? Porque a comunidade precisava muito da companhia para ela poder sobreviver. E quando descobriram que teve o fechamento, o baque foi muito grande. A gente pode ter uma noção de praticamente quase 2.000 pessoas indo embora da mina no mesmo dia, já procurando outro emprego, procurando outra forma de sobreviver. E quem ficou porque alguma coisa concretizou ela aqui. Porque ver, por exemplo, um amigo teu indo embora, uma pessoa que nem eles falam aqui, baixava a mina contigo todo dia, durante 10 anos, tu vem embora desesperado, vê um familiar teu ir embora e ficar, é porque ama muito o local, né? Das mais de 5.000 pessoas que viveram e trabalharam nesse lugar,
restaram um pouco mais de 300. E a dúvida sobre quanto tempo as minas do Camaquã ainda vão existir parece pairar pelo ar. E como que é para as pessoas hoje morarem nesse lugar? Hoje, praticamente, as pessoas mais pessoas aposentadas, tudo que moram aqui. Tem os professores também e o pessoal que trabalha no campo, né? E também tem os empreendedores e tudo mais aqui. E questão de viver, é uma vida muito simples, é um cotidiano certo que tu tem todo dia, né? Tu sai de casa, vai pegar um pão, volta à escola, trabalho e volta para casa. É uma coisa muito simples de viver e muito bom. Tu fica... Eu não sei nem a palavra, é uma tranquilidade muito grande de viver aqui. E como que é para ti morar aqui? Pai, é ruim de falar que a minha vida toda aqui foi construída aqui na mina, meus amigos, a minha família e tudo mais. E é brabo a gente ter que abandonar o lugar que a gente ama, mas é o que a gente tem que fazer, porque aqui ainda não tem uma oportunidade muito boa de emprego, de futuro para uma pessoa jovem, né? E aí, querendo ou não, tem que deixar para trás um pouco e sair e depois voltar. Isso aí que eu podia ter uma mudança da gente conseguir fazer que, como Minas do Camaquã tivesse uma infraestrutura melhor para isso aí, né? Pra gente não ir embora daqui. Que para mim é isso que está pegando, que eu vou deixar toda a minha vida para trás aqui para poder fazer o meu futuro, né? Para todo lado que se olhe, a história está ali, esperando ser resgatada. Não fosse pela curiosidade do Lorenzo e um pequeno grupo de jovens, talvez muito já teria sido esquecido. Toda uma era de prosperidade, tantos relatos de vidas perdidas e todos os detalhes que compõem o cenário desse lugar. Quem passa por aqui pode se iludir que não existe vida nesse local. Mas é só estarmos em contato com os moradores que podemos ver que nada aqui é o que parece ser. E aí quem vem aqui para a região das Minas do Camaquã vai se deparar com essa placa, um tanto quanto curiosa. Você já viu uma dessas por aí? Eu não tinha visto. E aí eu descobri que Caçapava do Sul e outros municípios das redondezas têm um enorme número de avistamento de OVNIs. E muita gente vem para cá justamente para ver isso. E muita gente já viu. E é cada história que a gente descobre que vocês vão descobrir comigo também. Caçapava do Sul é referência mundial na ufologia. Diversos relatos já foram dados a respeito de avistamentos dos mais variados tipos de OVNIs, os tais objetos voadores não identificados. Caçapava tem 3 pontos que a gente chama de hotspots. São pontos onde seriam portais e teria mais incidência de OVNIs, né? Vem gente de outras cidades aí, inclusive todo ano, Fred Morte, que é o apresentador do History Channel, ele realiza eventos nas Minas do Camaquã com o tema ufologia. Todos os anos ele vem para cá? 4 vezes ao ano, ao mínimo, ele realiza eventos lá, relacionados à ufologia. E as pessoas vêm na esperança de enxergar alguma coisa? Sim, ele realiza as palestras e pela noite a gente faz a vigília noturna, né? O céu aqui da região, a gente tem um céu privilegiado, sem poluição luminosa, né? O interior de Caçapava do Sul possui um dos céus com a menor incidência de poluição luminosa do Rio Grande do Sul. E esse é um dos principais motivos que traz curiosos e pesquisadores para cá, além de ser atribuído a alguns avistamentos que ocorrem eventualmente. Tu tem alguma história assim com avistamento de OVNIs, ufologia? Sempre quis ter, mas nunca tive a oportunidade ainda. Mas a minha mãe já teve avistamentos, a gente já escreveu um livro de contos aqui na escola, também abordando muito o avistamento ufológico aqui na região. Isso que é uma coisa muito forte, chama muito o turismo ufológico para cá, porque
o que eles falam que por causa do minério tem essa questão da magnitude do local e tudo mais, as guaritas, aqui essa região, também por ser uma das regiões mais escuras do estado, né, a noite mais estrelada, e isso aí é aquela coisa do desconhecido, né? Tu sai pra rua aqui, tu vê que é uma coisa meio misteriosa, tu olha pro céu, parece que tem uma sensação que tu levanta muito a mão pra cima, tu toca nas estrelas. Então isso aí já é enraizado aqui, né? Tu falou que a tua mãe tem uma história interessante para contar sobre avistamento. A minha mãe é assim, ela é muito coruja. Ela não consegue dormir à noite, então ela estava uma noite dormindo e se acordou de madrugada e começou a mexer no telefone. E aí, num calorão do verão, né? Ela saiu pra rua, que aqui a gente sai pra rua pra ter um vento fresquinho, né? E aí ela disse que estava no fundo do pátio tomando um café de madrugada. E ela disse que deu um barulho de zinco. E aí ela se assustou e olhou para cima. E quando olhou para cima, que nem eu falei, essa sensação de levantar as mãos e de tu tocar nas estrelas, né? E ela se apavorou. Nunca tinha acontecido isso e ela se acocou no chão, louca de medo. E ficou olhando para aquele céu tão estranho. E aí de novo veio o barulho do zinco. Aí ela abaixou a cabeça e levantou de volta. Ela falou que estava saindo de trás do cerro enorme de uma bola vermelha, bem devagarinho. Mas flutuava de não fazer um barulhinho, nada. E foi caminhando ao redor da vila e ela aguardou isso, que ela é muito cética, né? E ela ficou quieta. Aí ela na escola, conversando com uma colega dela, ela falou: olha, mas essa noite eu tive uma experiência muito estranha. Eu me acordei e vi uma enorme de uma bola, acho que tinha uns 30 metros por aí. E aí a colega dela da escola falou a mesma coisa. Mas tu acredita que eu me levantei, abri a janela. Quando abri a janela estava aquela coisa enorme, passando bem baixinho na vila. Enorme da bola vermelha. E aí eu não sabia o que ia fazer, eu fiquei quieta, que iam me chamar de louca. Comigo foi em 90, não lembro bem, 98, 99, foi que na época, até tem um documentário no History, né, a respeito desse contato, vamos dizer. Só que antes disso, a gente já tinha tido, só que tu não entende o processo, o que significa aquilo ali, né? Tu fica olhando, tentando entender, achando, né, nada, porque tu não entende o que é, mas era um ser, né, totalmente azul, o primeiro que a gente... Luz, vamos dizer assim, luz, tá? Então, é um lugar, assim, considerado, inclusive, por diversos pesquisadores como um campo magnético mesmo, são diversos pontos, ou chamam de portais, tá? É normal, hoje é normal, né? A comunicação é normal, mensagens destes seres. 3 de abril de 2023, se não me engano, aqui no centro da cidade passou um objeto 1h30 para te ter uma ideia, hein? 1h30 da madruga. Passou por cima de uma casa, bem devagarzinho, deu uma parada no pátio da casa e depois foi em direção onde o sol se põe lá para aquelas regiões. Qual é o diâmetro dele? 30 metros no mínimo, e ele ficou assim a 10 metros de altura do pátio, em cima de uma outra casa do vizinho, e o casal viu que ele tremia assim, projetou luzes e tal, 30 metros de diâmetro e um vento. Claro que eles ficaram com medo. E a cachorrinha tentou entrar e não conseguiu, eles não lembraram de trazer o bichinho para dentro de casa, porque tiveram medo de sair para a rua para pegar a cachorrinha e trazer. Um objeto de 30 metros, cheio de luz, de som, de vapor, de vento, tu não ia encarar também. E o senhor já teve alguma história com abdução ou ter avistado algum OVNI, alguma coisa de outro mundo assim? Eu nunca vi, mas uma pessoa, um amigo meu, que é uma pessoa equilibrada, sensata, que não ia me mentir, disse que viu. Então, alguma coisa tem.
Na esquina do forte, um objeto do tamanho de uma parabólica cruzou por cima de um telhado de uma casa em 2 de agosto de 2008. Tá, tudo bem. Cruzou, viu aquela luz lá, que tinha uma janela em cima. Aí 2 dias depois choveu. E aí que teve o problema. Começaram as infiltrações no telhado. Então o telhado da frente da garagem, assim, para esse lado de cá, e da casa, e essa parte do telhado estourou tudo, desalinhou as telhas, ficaram tudo desconjuntada, com lasca de telha de quase 40 centímetros. E aí o prejuízo, aí eles disseram, professor, quem vai pagar esses prejuízos do meu telhado que eu tive que trocar são os ET. Há quem diga que só avistou luzes e outros que afirmam já terem tido contato imediato com seres extraterrestres. Fato é que todas as histórias intrigam moradores, cientistas e até mesmo os mais céticos no assunto. Este lugar aqui é normal, pode ser que apareça, vai ver pequenos pontinhos, né? Vai aparentemente parece ser um vagalume. Vai ver que ele é maior que um vagalume. O vagalume, ele pisca, né? Esse ser, ele é um pouquinho maior e ele anda plano, ele não desliga, como nós temos, desligou a lâmpadinha. Não desliga. Ele vai de um ponto ao outro. Agora presentemente está numa nova onda, porque tem pequenas ondas de avistamento, Diogo. Tem uma época que fica uma calmaria num tipo de avistamento, mas no outro continua. Agora são os flash, de máquina fotográfica, assim. Tá olhando para o céu, parece que piscou alguma coisinha lá. Tá lá, o flash fixa o olhar, aí tu vê que começa. Aí tu pega o farol do teu carro, farol de moto, de carro, e dá uma piscada ou uma lanterna. Se tu tá nas beiras do Camaquã pescando, por exemplo, eles respondem. E quantos outros devem ter avistado ou presenciado histórias parecidas que nunca vamos saber? Uma coisa é certa, o único objeto vindo de fora do nosso planeta que já foi identificado e pode ser conhecido de perto está nessa universidade em Caçapava do Sul. O que é essa pedra? Bom, esse aqui é um meteoro que foi encontrado aqui em Caçapava do Sul. É um siderito que é composto basicamente por ferro. 90% praticamente disso aqui é ferro. Então ele tem esse tamanho pequeno, mas ele tem um peso de 27 quilos. Ele parece uma pedra, sim, ele tem um formato de uma rocha. Né? Caraca! Eu consigo levantar 27 quilos, tá? Mas não esperava assim num pequeno volume, né? Ai, que loucura! Ai, peraí que meus dedos estão embaixo agora. Aê, muito bem. Caramba, rapaz. Maciço isso aqui. Esse aqui se eu derrubo no piso lá de casa, vai ferro. 3 vizinhos para baixo. Provavelmente não era o que você esperava ver, mas esse meteorito veio parar justamente numa das regiões mais propícias do Brasil e do mundo. Eu acho que vem a contribuir diretamente com a tal da geodiversidade que vocês têm aqui. Agora vocês têm até um meteorito. Nós temos os 3 tipos principais de rochas, né? As metamórficas, sedimentares e as ígneas, e um meteorito. Mas esse meteorito não trouxe nenhum elemento diferente para o nosso planeta, né? É só ferro, níquel. Exatamente, mas ele é o mais próximo que tu pode chegar ao núcleo da Terra. Que é um núcleo da Terra? Exatamente. Então ele tem ele te traz, além de ser um nosso extraterrestre presente, né? Fisicamente aqui, ele é o que mais se aproxima ao núcleo da Terra. Então esse aqui é o verdadeiro ET de Caçapava. Exatamente. E veio de outro mundo, de qual a gente não sabe. De qual a gente não sabe, mas no espaço ele estava com certeza. Entre este e inúmeros outros motivos que vimos, ou não, como a presença de preguiças gigantes na região, Caçapava se destaca mundialmente como um verdadeiro geoparque, um patrimônio natural que conta a história do nosso planeta. É claro que nós temos necessidades, porque o geoparque ele é para gerações. O território é para gerações. Esse pertencimento vai para gerações. Então nós temos os fósseis da megafauna, ali da preguiça gigante. Então nós temos as belezas naturais. Nós temos as plantas endêmicas, que são as cactáceas, entre outras, que só temos dentro desse território. E isso nos levou à chancela
de sermos um geoparque mundial da Unesco. Hoje, no Brasil, nós estamos em 6 geoparques. O Rio Grande do Sul é o que possui o maior número de geoparques. Entre um lugar e outro, Caçapava encanta pela sua história e pelo capricho da natureza. Mas ainda existe um terceiro motivo, pouco comentado sobre essa cidade que sempre surpreende as pessoas: os azeites de oliva premiados no mundo todo. Nós aqui no Rio Grande do Sul ficou muito próximo, né, das características do paralelo 30 Norte, que é o Mediterrâneo, né, aquela linha, né, geográfica que passa lá pelo Mediterrâneo e tem as condições ideais, tanto para a oliveira quanto para os parreirais, as uvas, né, uvas da Grécia, Itália, Portugal. E nós aqui estamos no paralelo 30 Sul. Aqui exatamente no paralelo 30.30.30, Caçapava do Sul. Então tem uma conjunção de fatores geográficos, né, muito semelhante aos fatores que existem lá no Mediterrâneo. E isso é a condição de frio necessária para o inverno. Nós temos um inverno rigoroso, nós tivemos aqui nesse vale, que é o Vale do Segredo, temperaturas que chegaram a 6 graus negativos, né? E agora no verão, que é o caso do nosso mês de fevereiro, alcançando marcas aí bem próximo dos 40 graus. Então esse frio intenso no inverno, né, esse calor que a gente tem aqui no verão, nos cria uma condição especial para produzir azeite de oliva. E o resultado disso, né, é o território mais premiado do Brasil, né? Hoje as empresas que produzem aqui, em especial a Prosperato, né, junta aí mais de 400 premiações. Então isso é importante para a nossa cidade, pelo pioneirismo que Caçapava teve. A oliveira é uma árvore milenar e ela pode, durante muitas décadas, se tornar produtiva. A gente tem olivais pelo mundo aí que estão há 50, 60, 80 anos e estão produzindo. Então, é claro que comercialmente, se nós falarmos em produção perene, né, árvores com milhares de anos que ainda frutificam. Então isso mostra a força, mostra a resiliência que é uma oliveira. A oliveira ela é oriunda do deserto, né? Uma árvore que suporta condições climáticas muito adversas, tanto com seca ou com frio, ela tem essa característica. O rendimento de uma árvore aqui no Brasil, né, a gente tem aí uma estimativa média, algo próximo de 20 quilos por árvore, né? Estamos falando aí em torno aí de 2 a 3 litros de azeite em cada árvore por ano. Nós temos uma safra por ano. Claro que isso é uma média, nós vamos ter árvores que produzem mais, aí 30 até 40 quilos, e outras que às vezes produzem menos, produzem 8, 10, 15 quilos somente. O universo da olivicultura pode ser completamente novo para muitos, mas assim como as uvas, as olivas também têm variedades, e cada uma traz um sabor, um aroma e um aspecto diferente. As oliveiras aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, nós temos algumas variedades que se adaptaram melhor. Hoje a gente tem consolidado aí como Koroneik. Koroneik é uma variedade que vem da Grécia, é oriunda da Grécia. Depois tem algumas outras variedades, que é a Arbequina, que é uma variedade que veio da Espanha, né, e tem dado um bom rendimento para nós. E aqui nesse nosso olival e também na cidade de Caçapava do Sul, outras variedades, a Picual, que é da Espanha, também temos a Arbosana, temos também a Frantoio, que é uma variedade mais tardia, que vem oriunda da Itália. E tem diferença no sabor, no aroma? Totalmente, né? Se nós olharmos aí para uma variedade arbequina, é uma variedade com menos intensidade. Ela não tem uma picância tão alta como uma picual ou uma Koroneik. Então isso dá às vezes um blend, né, que a gente precisa às vezes diminuir um pouquinho a intensidade ou aumentar. Se usa daí variedades menos intensas, Arbosana, Arbequina, a própria Galega, com outras mais intensas, que seria Frantoio, Koroneik, Picual, ou especialmente deixa ela sem o blend, monovarietal, e aí se tem sim um azeite com uma potência muito forte, né, ou uma suavidade maior. E você, já se perguntou alguma vez como os azeites de oliva são feitos? Nós temos aí um trabalho árduo até a primeira colheita. Estamos falando em torno de 4 a 5 anos para ter o primeiro momento de colher a fruta. No nosso caso aqui, a colheita é manual. Nós temos pequenos garfos que a gente puxa essa fruta manualmente. Em outros locais já tem máquinas, as deriçadeiras que são chamadas, ou até mesmo os vibradores de caule.
E depois desse processo de colheita, rapidamente ela tem que ser levada no mesmo dia ou até em poucas horas, precisa ser levado para a indústria, nós chamamos de lagar. Nesse lagar, ela passa pelo processo de limpeza, pesagem, né, separa as folhas dos frutos e a partir dela entra dentro de um processo de esmagamento. Ela é batida dentro de uma máquina, né, totalmente moída, né, e ali depois se faz a separação do óleo da água e do bagaço. Depois através são processos mecânicos, com centrifugação, com filtros, né, para se ter daí um azeite de excelência. A colheita das olivas é feita durante o verão e precisa ser processada rapidamente para não oxidar o azeite e manter as características corretas de um azeite extra virgem. Importante o nosso público entender que existem categorias de azeite de oliva. O azeite de oliva ele se divide em azeite extra virgem, virgem e depois tem o tipo único e depois o lampante que não pode ser consumido. A nossa decisão é pelo extra virgem, né? A cultura que se criou dentro da produção do azeite de oliva nessa região, em todo o estado e também em outras regiões do Brasil, é o azeite extra virgem mais fresco, onde a azeitona é colhida não tão maturada, não tão escura, né? E isso difere do azeite comum, o azeite que vem da Europa, que é vendido nos supermercados, são azeites standards, azeites comuns, onde tu não tem o mesmo potencial de aroma e sabor. E o que são esses atributos? Os atributos de um bom azeite, principal é o frescor, a picância, o amargor e o frutado. E isso só vai encontrar no azeite que foi colhido numa etapa anterior àquela maturação extrema. Porque a fruta ela vai amadurecendo e vai perdendo essas características. Agora, a nossa opção é uma opção de ter uma maior qualidade e consequência disso são as premiações dos azeites brasileiros, em especiais os de Caçapava. Em qualquer concurso que entra hoje um azeite ou de Caçapava ou até mesmo de outras regiões, são azeites premiadíssimos. Ou ele vem com prata ou vem com ouro, porque a gente teve essa decisão de produzir azeites premium, azeites especiais, que também são produzidos fora do país, só que eles não vêm para o Brasil, porque se viesse teria um preço muito maior. Então isso o consumidor precisa ter a noção de ter a escolha, né? E também é preciso lembrar que mais de 80% dos azeites que estão nas prateleiras são azeites fraudados na sua origem, né? Na sua questão de classificação. A classificação correta, em mais de 80%, deveria ser virgem e não extra virgem. Você saberia reconhecer um bom azeite no paladar ou até mesmo no mercado? Sempre é importante reconhecer no azeite extra virgem algumas qualidades, alguns atributos. Então eu vou te pedir, Diogo, que tu coloque na tua mão, né, na palma da mão e cubra com a outra mão. Esse movimento é um movimento que busca a temperatura do teu corpo. A temperatura mais alta, os 37 graus, ela vai esquentar um pouquinho o azeite e vai volatizar, ela vai deixar esses aromas e esses sabores mais perceptíveis ao nosso paladar e também ao nosso olfato. Fazendo isso, né, já tem alguns segundos, já teve aí a passagem de calor, de temperatura para dentro do azeite, você pode recolher a mão e fazer a inspiração. Nesse movimento, né, você vai perceber algumas notas, né, de um azeite fresco, de um azeite que vai ter características herbáceas, né, que remete aí ao verde, à grama recém-cortada. Grama recém-cortada. E couve também. Então a gente reconhece esses atributos herbáceos e são características de um azeite fresco, de um azeite novo, né, por ter sido produzido por azeitonas não tão maturadas, ainda um tanto verdes. Depois desse primeiro momento onde a gente sente o aroma, a gente vai para o sabor. Quais são os atributos que precisam ser identificados no verdadeiro extra virgem? Posso? Claro. Nesse momento, você vai ter aí, coloca ele circulando em toda a boca, você vai reconhecer primeiramente um amargor, né, no meio da língua. E quando for um pouquinho para trás, vai sentir uma picância. Verdade. Uma picância. Junto com isso vai ter um frutado, né, que é uma característica do nosso azeite, principalmente o Coronac, numa intensidade maior. Então isso se reconhece sempre num azeite com mais potência, um azeite... agora chegou a picância. Exato. O pessoal confunde com pimenta, né? A pimenta não, a pimenta é na língua. A picância do azeite de oliva, né, ela acontece na garganta. Atrás da garganta. Dá um pouquinho de lágrima no olho, às vezes até vontade de tossir. Isso precisa ter para garantir que ele é um verdadeiro azeite extra virgem. E o que tu pode me falar sobre, por exemplo, uma pessoa vai lá no mercado,
ela quer escolher um azeite certo. Aí ela vai e pega provavelmente aquela marca portuguesa, espanhola, que teve que vir da Europa até o Brasil, e do lado dela tem uma marca de Caçapava do Sul, uma cidade tão próxima de onde ela mora. Sim. Como é que ela escolhe para ter certeza que ela vai ter um bom produto? Eu diria que o bom azeite de oliva, né, ele precisa ser jovem, precisa ser novo, precisa ser fresco e muito bem acondicionado. Quando nós falamos de transporte de um continente para o outro, ninguém garante que ele sofreu algum tipo de dano. Existem 3 inimigos do azeite, né, que é a temperatura, o oxigênio, né, e também a luz. Né? Então, quando esses azeites, que eventualmente pode vir em containers, né, onde vai ter uma incidência solar muito grande, ou ele passou por alguma oxidação, ele vai ter algum defeito. E o importante qual é? O importante é conhecer o produtor, é tu poder ter a facilidade de identificar, às vezes, até a indústria que produz, ou o conceito que essa indústria tem. Diferentemente do vinho, que às vezes um vinho bem produzido, o tempo agrega sabores, você vai colocar nele mais intensidade, mais sabores. O azeite é o contrário, o azeite é um ser vivo, quanto mais tempo ele tiver, a possibilidade de oxidação é grande. Tanto que depois de uma garrafa aberta, ela precisa ser consumida em 30 ou 60 dias no máximo. E mesmo antes de ser consumida, ela tem que estar em local longe desses 3 fatores que eu te disse, né? Da luz, do calor e também do oxigênio. Então, o importante o que é? Conhecer o produtor, ver a história do produtor, quando ele produziu, observe a safra. Né? Às vezes a gente está consumindo azeite de 2, 3, 4, 5 safras passadas que estavam lá armazenados, mas eles não vão mais carregar essas características que você conheceu. E tudo na vida, né, a gente sabe que tem valor. O valor de um produto não tão bem elaborado, um produto que não tem todo esse cuidado, certamente terá um valor muito mais competitivo. E um produto que foi totalmente feito de uma forma criteriosa, foi feito com todo cuidado, certamente ele vai gerar um valor agregado e vai ter que pagar um pouco mais por isso. Para os que trafegam pela BR-290, que conecta a fronteira com a Argentina ao litoral gaúcho, vale uma parada em Caçapava do Sul para descobrir a singularidade dos seus azeites. Há diversos pontos onde este e outros geoprodutos, como também são chamados, podem ser adquiridos. Vale uma lembrança desse lugar único, assim como talvez uma massagem com o próprio azeite de oliva. Por que o azeite de oliva? Então, eu queria montar uma clínica de massoterapia que tivesse um diferencial. E aí, fazendo um curso de trabalho com referência em spa, elas disseram, traga uma referência da tua terra. E deram um exemplo de lugares que trabalham com uva, que tem o spa da uva, o creme de semente de uva. E aí, quando ela falou na plantação de uva, eu enxerguei uma plantação de oliveira na minha frente. Eu disse, eu tenho azeite de oliva, o azeite de oliva da minha terra é premiado, ele hoje é um dos melhores azeites do Brasil e do mundo. Não tem uma referência melhor para eu trazer para o meu espaço do que essa, e pelo meu conhecimento de anos já, né, trabalhando com massoterapia, eu sabia que eu poderia usar o azeite na massagem. E aí, junto com o azeite, eu uso o óleo essencial também, que vem potencializar o efeito do azeite na tua pele, já te tratando com aromaterapia também. Vamos dizer, eu achei que eu ficaria besuntado aqui. A gente pensa em óleo, a primeira coisa que vem à cabeça é aquele óleo viscoso, aquele óleo oleoso, né? Mas parece realmente que não tem nada que tu tenha passado em cima ali. E, né, convenhamos, é relaxante. A partir de hoje, Caçapava do Sul não será mais apenas um nome no mapa, mas uma saudade que se instala no peito. Uma memória viva que insiste em florescer. Aqui o tempo não passa, ele se transforma. Nas rochas que guardam segredos antigos, nas coxilhas que sussurram histórias ao vento e no céu imenso que abraça quem ousa sonhar. Estar neste lugar é ser parte de algo maior, de percebermos nosso lugar no universo, onde a terra e o homem se encontram, entrelaçados pelo silêncio e pela eternidade.
Caçapava é um chamado que nunca se silencia. É o desejo de voltar, é a certeza de que o coração encontra refúgio onde o horizonte nunca termina. E quando partimos, levamos mais do que lembranças. Levamos o conhecimento da história, a leveza dos campos e a promessa de um retorno. Porque lugares assim nunca nos deixam ir embora de verdade. Que tal viajar para outra parte do Rio Grande do Sul e conhecer outro geoparque da Unesco? Assista ao documentário de Cambará do Sul e se encante com um lugar muito além dos famosos cânions.